Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Desde nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ative a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se mais uma vez no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos estar lendo do versículo 19 até o versículo 29. Marcos 9, 19. Que diz assim a palavra do Senhor: que tem por tema o jovem lunático. Diz assim a palavra do Senhor: e ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus já começa no versículo 19 do capítulo 9 de Marcos, repreendendo esta nossa geração. A geração daquela época já era incrédula. Quando vem aquela tempestade sobre o barco, aleluia, que os discípulos ficam apavorados, desesperados, e falam: nós pereceremos, nós vamos morrer. E Jesus vem sobre as águas caminhando, e Pedro pede para ir ao encontro dele sobre as águas, e o Senhor assim concede. Pedro vai até o meio do caminho e começa a afundar. Depois, quando Jesus entra no barco, Jesus disse: porque sois homens de pequena fé, ou seja, porque sois incrédulos. Em outra ocasião, em outra tempestade, Jesus estava no barco dormindo, na polpa do barco, e os discípulos desesperaram: mestre, não te importa que nós perecemos, nós vamos morrer, Senhor. Foram lá, acordaram Jesus, e Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, repreendeu o mar, e disse: por que sois homens de pequena fé? Ou seja, por que sois incrédulos? Quando Jesus ressuscitou, que aparece naquela casa, se não me engano foi no cenáculo, que estavam as portas fechadas. Tomé não estava, estavam os discípulos. O Senhor aparece, conversa com eles, come pão, come peixe, depois sai, desaparece. E os discípulos contam para Tomé que Jesus havia aparecido, que Jesus havia comido com eles, conversado com ele, esteve com eles. E Tomé disse: eu não creio, eu só creio se eu tocar nas mãos dele, tocar no lado dele, aí eu creio que é, aleluia, que é o Senhor. Só assim para eu crer.
que foi o Senhor mesmo que ressuscitou. Jesus vem outra vez e Tomé estava com eles dessa vez. Jesus fala: "Que Tomé, toca em minhas mãos, toca em meu lado." E Tomé toca e começa a chorar. Ele disse: "Agora eu creio que é o Senhor." Jesus disse: "Tomé, não seja incrédulo, seja crente." Seja crente, Tomé, não seja incrédulo. Então o Senhor começa repreendendo a incredulidade do ser humano. Todos nós, em dado momento, temos essa incredulidade. Seja na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, na hora da dor, não sei, mas em certos momentos essa incredulidade aparece em nós. Uns têm mais fé em uma área, outros têm menos fé em outra, outros vai ter mais fé em outra área. E assim era o ser humano. Jesus chega repreendendo porque os discípulos tentaram expulsar o demônio daquele jovem e não conseguiram. Jesus disse no versículo 19, e ele respondendo lhe disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo." Aleluia. Glória a Deus. Em outras passagens, se eu não me engano, não sei se em Lucas ou em Mateus, vai dizer que Jesus falou para eles assim: "Vocês não conseguiram expulsar o demônio porque vós não tendes fé o suficiente, e também porque não tem vidas de oração e de jejum." Esta casta, para expulsar, ela tem que ter fé, vida de oração e jejum. Jesus pediu para o Pai trazer aquele menino, porque os discípulos não tinham resolvido o problema nem do menino nem do pai, que esperava pela libertação do seu filho. E logo quando viu Jesus, aleluia, o espírito maligno o agitou com violência e caiu endemoniado por terra, e ele revolvia-se espumando. Ele caiu por terra quando viu o nosso Salvador. Jesus perguntou ao pai do menino, enquanto o espírito está lá caído, se revolvendo, se batendo sozinho, Jesus perguntou ao pai do menino: "Desde quando lhe sucede isto?" Ele disse: "Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir ou para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Jesus, nessa palavra, ele quer falar sobre fé. Fé e humildade. Olha a humildade do Pai. E se desde a infância ele sofre com isso, os demônios atacam ele, possuem ele. E muitas vezes tem lançado ele no fogo e na água para destruir ele, para matar ele. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A humildade de pedir socorro a Jesus. Porque na situação dele, se ele não fosse humilde, não conseguiria, porque eu tenho certeza que ele já tinha pedido ajuda a todas as pessoas que ele pôde pedir. A todos que apareceram na sua frente, ele pediu ajuda, mas não tinha resolvido, então ele estava diante daquele que poderia resolver o seu problema. Então ele falou com toda a humildade: "Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Senhor. E ajuda-nos, Senhor." E Jesus respondeu para ele: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." Semana passada fomos orar por uma irmã que estava, né? Que eu creio que Deus já fez a obra, com uma enfermidade, que só a misericórdia de Deus, e Deus me deu esta palavra para ela. Esta mesma passagem, Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 29, e Deus destacou bem essa parte: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." Se você tem fé, tudo é possível para ti. Você pode falar para o monte: "Monte, muda-te daqui, lança-te no mar." E o monte vai e se joga no mar.
Você pode amaldiçoar a figueira ou abençoar alguma coisa e vai acontecer segundo a tua palavra, como Elias falou. A partir de hoje não choverá em Israel segundo a minha palavra. Ele não falou nem segundo a palavra de Deus, mas segundo a sua palavra, porque ele tinha fé que Deus faria segundo a palavra dele. E assim aconteceu em Israel. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele disse: Eu creio. Porque o Senhor disse: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então ele respondeu: Eu creio, mas eu preciso que o Senhor me ajude quando a incredulidade vir até mim. Quando eu tiver incredulidade, eu te peço que o Senhor me ajude. Ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo ali que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, eu te dou uma ordem agora, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino liberto, como morto, como se estivesse morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas ele não estava morto, ele estava liberto. Havia renascido de novo, porque desde criança ele sofria com aqueles demônios. Mas no momento que Jesus deu a ordem, a partir daquele momento, falando para o espírito mudo e surdo: sai deles e não entre mais nele, aquele menino caiu como se estivesse morto, porque nasceu de novo. Era como se aquele jovem endemoniado morresse e nascesse naquele momento um jovem livre, liberto e transformado, e livre de todo demônio, liberto de todo demônio. Ele nasceu de novo verdadeiramente, a partir do momento que Jesus expulsou os demônios dele. Glória a Deus. Mas Jesus tomou ele pela mão e levantou ele, e ele se levantou. Jesus tomou ele pela mão, o ergueu e ele se levantou. E os discípulos perguntaram: por que não podemos expulsar? Jesus disse: porque essa casta só sai com oração e jejum, e fé também tem que ter. Para nós vencermos o inimigo, temos que ter vida de oração e vida de jejum, de santificação do corpo, da alma e do espírito. E o principal, temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.